Olá, moçada, um comentário breve sobre a prova do vestibular da UF primeira fase, agora de agosto de 2012. A prova de física, na verdade, nós percebemos, a equipe de física do Colégio Nacional, nós percebemos que foi uma prova que fugiu um pouco daquele padrão que a universidade havia mantido já há alguns vestibulares, né? Acabou voltando um pouco àquele modelo tradicional, prova com um pouco mais de cálculo, a parte teórica realmente que exigia algumas leis, aquela parte interessante que a universidade tinha tomado quanto à análise de fenômenos físicos, fenômenos naturais, ela deixou um pouco mais de lado. Mas, em contrapartida, uma prova nesse modelo é uma prova que realmente seleciona aquele aluno que sabe realmente a parte conteudista da física. Então, comparando com a prova passada, a prova que foi anulada, essa é uma prova mais seletiva. Então, vamos passar rapidinho por alguns contextos sobre interdisciplinaridade, sobre a parte de conteúdos, nível de dificuldade, e temos também um ponto que chama a nossa atenção quanto a uma questão que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Bom, quanto ao nível de dificuldade, a equipe de física do Colégio Nacional classificou então 4 questões no nível fácil, 4 questões de nível médio e uma questão de nível difícil. Só para você entender qual foi essa questão que nós consideramos como difícil, e para nós a melhor questão da prova, a mais seletiva, difícil quando comparado às outras questões. É a questãozinha do looping, né? Que tinha um plano inclinado, um looping, foi a principal questão, essa que realmente selecionava o bom candidato, né? Bom, se você percebeu, se você soma 4, 4 e 1, tem apenas 9 questões, né? Isso vale porque no finalzinho vamos comentar que uma das questões nós pedimos a anulação por falta de dados para a resolução da questão. Mas caminhando um pouco mais. Quanto à abordagem, as 10 questões, inclusive essa que nós pedimos anulação, questões que abordavam realmente a parte de conteúdo. Você tinha que realmente saber física para poder resolver as questões desse vestibular. Então, nenhuma questão, como eu disse para você ali, abordagem total, né? Quanto a conteúdo. Interdisciplinaridade, nenhuma. Uma questão levemente quis cobrar um pouco sobre a parte de geografia, sobre o núcleo da Terra, sobre manto, mas levemente, muito humilde, muito sutil. Mas isso aí não é considerado como interdisciplinaridade, né? O aluno conseguia resolver realmente a questão sem ter nenhum conhecimento sobre a parte de geografia. Mas, então, voltando à questão que eu quero chamar a atenção. É a questão, se você se recorda, que falava sobre o pêndulo colocado em 3 condições diferentes. O cara pegava o pêndulo, onde o cara colocou as seguintes características, ó, a massa pendular, o comprimento do pêndulo, e levou esse pêndulo para 3 planetas diferentes. Não sei se você lembra, eu coloquei aqui um pedaço desse enunciado, para a Terra, para Mercúrio e para Júpiter. Colocando para a gente aqui, no sistema internacional, as massas dos respectivos planetas. Bom, como que eu poderia calcular a frequência de oscilação deste pêndulo? É o que ele pedia na questão. Bom, primeiro, sabendo da formulinha, né? Que frequência vale para a gente 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de g sobre L. Como vocês podem perceber, a frequência depende da gravidade na superfície do planeta referido e do comprimento da haste do pêndulo. Então, como nós vimos na tabela fornecida, que o comprimento do pêndulo é o mesmo. Como nós conseguimos também entender que pela própria expressão não depende da massa. Então esse parâmetro massa que a questão se refere, esse é uma linha só para confundir o aluno que não está ali preparado, né? Bom, por que nós pedimos a anulação dessa questão? Se você percebeu, para a gente calcular a gravidade na superfície do planeta, nós precisamos, de acordo com a gravitação de Newton, do raio, ou até mesmo de uma relação entre os raios desses planetas. Ele me forneceu a massa e não me forneceu os raios dos planetas Terra, Mercúrio e Júpiter. E será que isso é significativo para a gente? Eu trouxe aqui algumas imagens só para a gente poder resgatar isso aí. A Terra, para a gente, dentre esses planetas todos estão aqui, ó, a Terra, comparado a Mercúrio, tem um raio muito maior, né? Mas cadê Júpiter? Está aqui Júpiter, olha só. Júpiter é ainda maior do que Terra e Mercúrio. Então, o raio é um parâmetro significativo para a gente. Eu precisava dessa informação. Uma falha. Que pena, né? A prova foi realmente uma prova onde houve uma abordagem de quase todo o conteúdo programático, mas ficou essa falha aí. Então, pedimos, a equipe do Colégio Nacional, nós pedimos a anulação dessa questão. Então, fora isso aí, a prova foi muito boa, uma abordagem realmente bem geral,
E fica esse comentário para vocês. Espero sucesso e um grande abraço da equipe de Física do Colégio Nacional. Aquele abraço.